Bom dia! Letícia, Helena, bem-vinda, Alessandra! Por aqui, bem-vinda! Não vai embora não, porque hoje vai ser maravilhoso demais. Uma palavra de alegria, de esperança. Temos profetizado sobre o próximo ano, porque o ano que vem promete, porque o seu pai tem prometido coisas maravilhosas para o próximo ano. Elisângela, Ana, bem-vinda! Já vem chegando, vem se identificando se você é poderosa, se você é diva, se você é lindeza. Botando coraçõezinhos para o Instagram entender que isso aqui é relevante. Já vem compartilhando se você faz parte de uma das comunidades. Vai lá, me ajuda nisso, chama as meninas. Fala que eu já tô aqui. Leonora, bem-vinda! Fê, bem-vinda! Você tá presa no tempo? O amanhã não causa mais medo. Nós nos encontramos. Tudo agora faz sentido. Para a eternidade, eu vivo. Nós temos a nossa identidade, nós sabemos por que vivemos, nós sabemos o porquê estamos aqui, nós nos encontramos. Quando a gente se encontra nesse Deus que é poderoso, maravilhoso demais, não existe como a gente não criar grandes expectativas por um futuro. A gente não tem medo do amanhã, a gente tem expectativa pelo amanhã, a gente deseja o amanhã. E é essa sede, é isso que eu quero compartilhar com você, a sede pelo amanhã, o desejo que ele chegue, porque tem grandes coisas nos esperando. Deus já está no futuro, aguardando a mim e a você, com essas bênçãos, com essas palavras que ele tem nos declarado ao longo desses dias. Nós temos, para você que chegou hoje, nós estamos desde quarta-feira declarando sobre o próximo ano, sobre um ano incrível que o próprio Deus tem falado conosco, palavras. Eu tenho algumas experiências com palavras. Faz uns 3, 4 anos que no meu momento com Deus, quando eu sento com Deus para planejar o próximo ano, se você não sabe planejar o seu tempo com Deus, o seu próximo ano, vai ver a aula de quarta-feira passada. Ensinei você o que eu faço, como você planejar o próximo ano. E aí, nessas experiências com Deus, de sentar com Deus e de verdade entregar o meu ano, entregar para ele aquilo que eu gostaria que acontecesse, mas também entender dele o que ele deseja que aconteça, porque olha, quando você conhece o seu pai, você conhece esse Deus, é maravilhoso, você não tem mais medo daquilo que ele passa pela cabeça dele, porque você deseja ele, você deseja o futuro dele, tu deseja as vontades dele, porque a palavra de Deus fala assim, ó, que os pensamentos dele são muito maiores do que aquilo que você imagina que eu possa pensar. É muito melhor e maior, porque os pensamentos dele pra você é sempre de paz, de alegria. Ah, meu Deus, isso é poderoso e maravilhoso demais, demais, demais. E é isso que eu quero atingir o seu coração, com essa expectativa de um novo amanhã, de expectativa de grandes coisas. Deus tem nos falado grandes coisas. E todo ano eu sento e faço esse tempo com Deus. Fazendo esse tempo com Deus, a primeira vez Deus jogou uma palavra assim. Sabe como uma palavra vem na nossa cabeça? A gente não sabe da nossa cabeça se não é. Enfim, veio na minha cabeça a primeira palavra, visão. E aí visão. O que é visão? De repente é porque eu vou ter uma grande visão, vou ter olhos abertos. E olha
Que ano incrível aquele ano! Foi um ano que eu tive mais visão ampla do meu destino, do meu futuro. Por que que eu nasci? A minha identidade, me descobri como filha de Deus, me entendi que eu sou poderosa demais. E é isso que eu venho falar pra você, porque nós somos poderosas demais, nós somos filhas de um rei que reina aqui nesta terra, e você foi chamada para reinar e viver acima dessas circunstâncias, viver com ele, reinando junto com ele, reinando as suas emoções, reinando, tendo o governo dos seus sentimentos. Isso é maravilhoso demais. No outro ano, ele me falou, extraordinário. Que ano extraordinário que eu tive no ano retrasado. Que ano! Um ano que aconteceu muitas coisas que eu nunca nem tinha imaginado. O ano passado foi 10 anos em um. Que ano acelerado que foi esse ano pra mim. Meu Deus, eu vivi 10 anos em um e ainda levei um monte comigo. Meditando e Me Empoderando nasceu, é um curso chamado Meditando e Me Empoderando, onde você medita na coisa certa. Para de meditar na coisa errada, nas vozes erradas. Você aprende a ouvir Deus, aprende a se conectar com Ele, aprende a sua identidade, sabe quem você é, descobre lá no seu canto, no seu quarto escuro, você descobre quem é esse Deus, o que passa pela cabeça dele. E aí quando você conhece esse Deus, tem a sensibilidade de ouvir ele, você medita na coisa certa, você se empodera, depressão vai embora, ansiedade vai embora. Foi assim que eu fui curada da ansiedade, pela palavra. Você acredita nisso? Real, foi real, pela palavra, de declarar a palavra, de falar, enfim. E esse ano foi 10 anos em um, e assim, toda palavra que ele tem me falado, a cada ano tem se cumprido. Nossa, tem sido incrível viver isso com ele. Eu posso te falar, quando ele fala, ele cumpre. Quando ele fala palavras, ele cumpre. E ele, nos 4 dias atrás, 4 não, né? 5 dias atrás, porque hoje é maio. Hoje nós vamos profetizar sobre maio. E há 5 dias atrás, quando eu estava compartilhando com você sobre planejamento, Deus falou assim, começa a profetizar pelo próximo ano. Opa, tem 12 palavras vindo por aí pro próximo ano. Isso é maravilhoso demais. Sabe o que isso significa? Que você vai viver abundância, que você vai viver coisas grandes, coisas maravilhosas. E a gente tem compartilhado desde então esses dias. Compartilha, vai lá chamar sua amiga, vai lá compartilhar isso aqui, vai lá chamar no grupo enquanto eu vou botar um fundo aqui pra gente. Que vai ser incrível demais. Nós tivemos compartilhando esses dias. Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é lindo. Ele tem falado pra mim e pra você. Novo tempo, foi janeiro. O novo, ele tem um novo pra você. Ele tem aceleração 10 anos em um, coisas que você vai fazer, coisas que você vai agir, coisas que vão acontecer acelerado na sua vida no próximo ano. Sabe, às vezes você acha que perdeu tempo, que cometeu erros, que por causa disso você errou e que o seu tempo atrasou. Ele fala pra você, não tem tempo que te atrase, porque eu vou acelerar o seu tempo. Eu tenho um novo tempo pra você. E ele no 3º dia, ele falou, nada faltará, nada te faltará. Não, nenhum mal, é o 3º, nenhum mal chegará à sua casa. A Vânia falando, o Instagram não está avisando, nem aparecia lá pra mim como ao vivo. Pois é, tá vendo? O Instagram não tá avisando, vocês precisam me ajudar nisso. Quando você chegar aqui, já escreve hashtag poderosa, quem você é. Se você é novata aqui, se você é lindeza, coloca os coraçõezinhos pra ele poder te avisar. Ele não tá avisando a ninguém, de verdade. E aí acaba que você não chega aqui. Acha que eu não venho. E aí perde, gente, porque Deus tem liberado, meu Deus, tem liberado coisas maravilhosas pra mim e pra você. E ontem ele me boicotou, né? Você viu? Foi lá no YouTube? Você viu que eu fiquei lá... E aí uma das meninas me ligou, aí falou assim...
Paty, o som tá muito estranho, dá pra dar um jeito? Aí eu falei assim, vou lá ver. Aí deu ruim mesmo. Aí fui lá falar com ela, olha, não tem problema não. Eu vi do mesmo jeito e olha como abençoou a minha vida. Eu saí de lá abençoada. Eu falei assim, então, se ela foi abençoada mesmo com aquela voz estranha que tava, então vá ver, vai receber da palavra, vá receber. Vou deixar lá e que Deus traduza aos seus ouvidos aquilo que ele quis falar ontem. Mas ontem... E aí no terceiro dia, já vou falar de ontem, no terceiro dia ele falou, março não foi um mês de mais notícias? E ele falou que nenhum mal chegará à sua casa. O terceiro dia. Quarto, suprimento, que foi o dia de ontem. O dia de ontem ele falou pra você... suprimento, nada te faltará, não te faltará sustento, não te faltará provisão, não te faltará paz, não te faltará alegria, não te faltará sabedoria, não te faltará sustento e não te faltará direção, porque tudo isso que ele tem prometido para mim e para você pro próximo ano, nós dependemos da direção de Deus para que nós possamos alcançar. E ele falou ontem, olha, não vou deixar faltar nada, você vai ter tudo, mas ouça atentamente a minha voz que eu tenho a direção para que você possa alcançar tudo isso. E hoje, maravilhoso demais, a palavra de hoje é semear. Eu ensinei para você lá na quarta-feira que quando Deus coloca palavras, lembra que eu falei? Por que Deus tem falado palavras para nós aqui? Porque eu tenho tido experiências extraordinárias que quando ele fala a palavra aquele ano é exatamente aquela palavra que ele tem falado. Mas quando ele fala, eu sento e falo, tá, mas qual é a semente para viver o extraordinário? Qual é a semente para viver a visão? Qual é a semente? O que eu preciso plantar? O que eu preciso fazer? E Deus tem dado a direção. Qual é a semente que eu preciso plantar para viver essas coisas, os frutos? Porque sabe o que ele está falando para mim e para você? É o fruto. Porque ele já está lá no futuro. Ele já está com o fruto pronto. Ele já está com o novo pronto para você. Ele já está falando para você, olha, nenhum mal chegará à tua casa porque os anjos do Senhor já estão te guardando. Já está lá na frente te guardando você e a sua casa. Ele já está lá com todo o suprimento na mão. Quando você precisar de paciência, ele está lá já com suprimento, com paz, com alegria, com financeiro, com paciência. Ele já está lá no futuro. Isso é maravilhoso. E essas palavras para o próximo ano têm nascido no coração de Deus. Semeie para florescer. Deixa eu falar uma coisa. Vou falar de novo. Semeie para florescer. Qual é o agricultor que planta a semente e diz, se der fruto tá bom, se não der tá bom também? Todo o investimento vai embora se o agricultor pensar assim. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente pensa assim nas nossas sementes? Seja elas sementes de ajudar pessoas, seja sementes de ser uma pessoa melhor, sementes financeiras. A gente acha assim, não, só estou semeando, só estou dizimando, só estou ofertando. Se der, Deus. Não! Deus, ele não te ensina isso. A palavra diz assim, olha, João 4. Abre aí, que eu quero compartilhar para você. Eu amo essa palavra, porque é uma palavra que fala assim, olha, meu Deus, João 4, 36, diz assim, os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter vida eterna. Tem uma outra versão que fala assim, aquele que planta, recebe salário. Aquele que semeia, terá recompensa. Sabe o que ele está falando para você? É que toda semente que você plantar, seja ela financeira, seja qual semente que você plantar na sua vida, espere o retorno. Porque toda semente frutifica, seja ela qual for. É lei da natureza e é lei espiritual. Plantou,
ela vai frutificar. Para você ter noção, eu sempre ensino para você ter um monte de post-it, né? Palavras para te lembrar coisas. Eu tenho sobre semente. Eu coloquei aqui para mim, olha, sou semeadora. O que eu tenho deve estar em forma de semente 24 horas por dia. Deus falou, semeia aqui, semeia ali e eu semearei. Que você seja uma semeadora. Que o seu estilo de vida seja de sementes. Porque quando ele fala assim, olha, te dou um ano extraordinário, você precisa entender que semente é essa que você precisa plantar para ter um ano extraordinário. Qual é o ano extraordinário que você deseja, que você quer, que você acha tanto que é um ano extraordinário? Qual é a semente que você precisa plantar? E você precisa entender que semente é essa. E quando você semeia, ele fala, tem salário, tem recompensa. Ontem eu falei sobre suprimento, que nada vai te faltar. Não vai te faltar saúde, não vai te faltar paz. Ele foi falando em cada palavra em Provérbios. Em cada palavra. Que não vai faltar saúde, que não vai faltar paz, que não vai... Ele está prometendo para você, não vai faltar segurança, não vai faltar recursos financeiros, não vai faltar alegria, não vai faltar a direção de Deus, porque vem dele a direção de que semente você plantar para colher o fruto que ele tem dado. Ele já deu fruto. E ele disse, novo, aceleração, o melhor de Deus, nada vai faltar. E ele diz hoje, Eclesiastes 11. Abre aí, se não anota, depois você vai ver. Eclesiastes 11. Calma aí que eu tô com um monte aberto. Eclesiastes 11, 5, 6. Olha o que ele fala. Maravilhoso demais. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez das ambas. Sabe o que ele está falando para você? Semeia, semeia, semeia. Olha o que a Suelen está falando. Deus me falou sobre semear ontem. Ele me deu uma direção específica. Olha Deus confirmando a palavra. Ontem foi a mesma coisa. Enquanto eu falava Deus, que o Senhor, eu falei assim, nada te faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E uma das meninas veio aqui e falou a mesma coisa. Hoje de manhã, Deus falou isso comigo. Sabe por que eu tô falando isso pra você? É porque a mesma língua que ele fala aqui, ele fala aí. E ainda que você veja que Deus você não tem ouvido isso nitidamente, mas falou aqui e falou com uma delas, então é porque é real. Deus está confirmando a sua palavra. E ele fala pra você, olha, semeie no espiritual. Semeie no espiritual. Ele fala, olha, semeie pela manhã. Você está semeando pela manhã. Você está vindo aqui no Inteligência do Céu todo dia. Você ouve essa palavra te anima. Isso é uma semente. Você está semeando. Você está semeando a fé sobre o seu coração. Você vai lá nas Chaves. Você conhece as Chaves? Chaves é lá no Telegram. É uma comunidade lá no Telegram que todo dia eu compartilho chaves diárias para que isso aqui que eu compartilho aqui no Inteligência do Céu possa ativar na sua vida. Porque aqui você tem o conhecimento da palavra, da esperança, daquilo que a Bíblia fala ao seu respeito. Aqui a gente não fala de religião, aqui a gente fala de Bíblia, de Deus, do seu Criador. E quando você vai ouvindo, você precisa ativar ela. E como você ativa? Chaves. Tem chaves que precisam ser viradas na sua vida. E lá no Telegram você recebe chaves diárias para que você possa virar essa chave e ativar tudo isso que você ouve aqui. De manhã, semeie. Semeie na tua vida espiritual. Guarde tempo com seu pai para você ter o planejamento certo, para você saber que sementes é essa. Porque primeiro ele fala uma palavra e ele tem falado essas palavras em cada mês.
Depois, ele fala a semente. Você precisa descobrir qual semente. A Ana falando, Patrícia, essa mensagem me respondeu uma dúvida. Glória a Deus, glória a Deus. A Leonora, tem sido bênção na minha vida. Glória a Deus. Cada semente, todas elas podem até não produzir, mas elas nunca deixa de florescer. Como assim? É verdade. Vou continuar falando com você. Olha só o que ele fala. Deus é maravilhoso demais, meu Deus. E ele fala assim, olha, e eu falo assim, através do Eclesiastes 11, semeie fé. Planeje, como lá na quarta-feira eu te ensinei. Se você não viu a aula de quarta-feira do Inteligência do Céu, tá lá no YouTube, vai lá ver, semeie. Eu te dou todas as sementes aqui na sua mão para você plantar. Você recebe a Inteligência do Céu, você recebe lá as chaves diárias, você do Meditando e Me Empoderando, você recebe sementes de conhecimento, de exercícios, de reflexões, de autoanálise, de ativar. Você tem recebido as sementes, o seu pai tem te dado sementes. Plante elas. Planeje como na quarta-feira, como eu te ensinei, mas não pegue qualquer folha. Deixa eu te ensinar uma coisa. Não pega qualquer folha para fazer esse planejamento, não. Pega aquele caderno especial que você tem, como um diário com seu pai. Como profético, sabe? Um caderno que você só tenha com ele. Um caderno que você vai lá anotar. Se você tem um caderno, o nosso caderno de devocional, usa ele. Usa aquilo dali é uma ferramenta, aquilo dali não é só um caderno, é um presente de Deus para você, não é só para ser um caderno bonito, lindo, maravilhoso, cheiroso, não é. É para você olhar aquilo dali e usar como ferramenta da sua vida, porque quando você semeia, floresce, e primeiro floresce em você. Se você tem um caderno, anote neles, olha, todas essas palavras, você vai fazer isso. Sabe, todas essas palavras que eu tenho falado desde o primeiro dia, em janeiro, inclusive eu não escrevi aqui, né? Deixa eu escrever. Profetizando maio. Profetizando maio. Pega todas essas palavras e você vai colocar nesse caderno seu de Deus, sabe? E aí você vai começar a falar. E você vai começar a declarar. Paty, estou fazendo isso agora, colocando essa passagem e dela vou iniciar o planejamento de 2021. Faça, Ana. Deus, ele tem coisas maravilhosas e ele só vai falar se você perguntar. Pega essas palavras que ele tem nos falado, coloca lá no seu caderno, no meu já tá os 12, porque eu já tô lá, porque ele já falou, e eu tô lá, só venho aqui e transmito pra você, escreve eles, e eu tenho declarado todo dia, obrigada a Deus, não é só declarado ontem, acho que foi ontem eu te ensinei sobre agradecer, já agradeça pro próximo ano, Senhor, muito obrigada, porque 2021 vai ser um tempo novo, vai ser aceleração, vai ser um ano que eu vou ter provisão, eu vou ter paz, eu vou ter alegria, eu vou ter recurso financeiro, obrigada, já agradeça, porque ele já te deu. Ah, meu Deus, isso é maravilhoso. Então coloca lá no seu caderno, porque Deus ouve. Deus contempla a sua semente de fé. Deus contempla. Passei por uma experiência. Uma noiva minha me contou uma experiência que ela não tinha namorado, mas ela queria muito casar. Era o sonho dela casar. E aí ela colocou no caderno dela de oração. Colocou lá. Só que ela não saía, ela não tinha essa coisa assim de sair, ela não ia para lugares novos e ela falava assim, olha Deus, se você tiver que fazer isso aqui, essa pessoa vai ter que vir aqui em casa, porque eu não tenho nem tempo de sair. Você acredita que no mesmo ano essa pessoa foi na casa dela
Elas se conheceram, namoraram e noivaram. E hoje é minha diva. Só porque ela colocou no caderno dela de oração. Foi acelerado. Só porque ela colocou lá naquele caderno dela com ele. Porque ela sentou para planejar. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. E eu ainda vou ter a honra de participar desse plano de Deus sobre a vida dela. Isso não é lindo? Senta e planeja. Senta com ele. E ele vai te falar as sementes. Ele primeiro fala o fruto. E ele já está falando que isso é maravilhoso. Continua até o 12º dia. Porque ele vai continuar te dando os frutos. Para que você possa descobrir a semente. E aí eu profetizo sobre a sua vida. Isaías 55. Coloque no seu caderno o fruto, mas plante. Estabeleça a semente. A semente que irá plantar para você colher o desejado. Você precisa entender. Você pensar mesmo, calma aí. Vamos supor, você quer um casamento melhor. Porque o seu casamento hoje não te agrada. O que você tem que semear hoje? Gentileza, sabedoria, alegria, amor. É isso que você tem que semear. Aquilo que você quer, o fruto que você quer, você já tem que pensar. O que você precisa semear. E eu profetizo sobre a sua vida Isaías 55. 55:10. Que maravilhoso! Olha o que ele fala. A chuva e a neve desce dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. Eu declaro sobre a sua vida que aquilo que você plantar vai brotar cereais, vai produzir sementes para o agricultor, vai produzir sementes, porque você é o agricultor, vai produzir sementes para você e para os famintos, para aquele que você pode, vai sobrar tanto que você vai poder ajudar. E quando eu falo isso, não é, a gente muitas vezes leva isso para o financeiro também. Mas vai sobrar alegria que você vai poder dividir essa alegria. Vai sobrar motivação que você vai dividir essa motivação. Vai ter excesso de fé e você vai poder dividir essa fé. Porque nada te faltará. Você terá tudo. Você terá a fé, vai ter alegria, vai ter esperança e de tanto. Vai ter recursos financeiros de tanto que sobrará. E tudo que você plantar, ele declara hoje, eu declaro hoje, me aceita como profeta sobre a sua vida hoje. Fará brotar, produzirá e dará frutos. O mesmo acontece, olha o que Deus fala. O mesmo acontece com a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Quando você planta a semente que é ele que envia a você, é impossível não ter frutos. Por isso que eu falo pra você, olha, senta com teu pai pra planejar. Você pode até fazer planos, mas a palavra de Deus fala assim, o coração do homem é enganoso. Você pode até fazer planos, mas se você sentar com seu pai, é impossível não dar fruto. Porque a palavra dele é assim, olha, quando ele já tem falado para você desde quarta-feira as palavras, ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que minta. Se ele falou, ele vai cumprir. Então senta com ele. Muito mais fácil do que você pensar, e agora? Bom, se ele tem provisão para mim, porque a minha vida financeira está ruim, estou devendo todo mundo, estou com dívidas, e agora o que eu posso fazer? Então tá, eu vou fazer bolo, vou fazer doce? Não. Senta primeiro, senta lá com seu pai e ele vai te dar semente. Ele vai falar assim, olha, faz um bolo de chocolate, que esse bolo vai vender muito, porque ninguém faz igual você. Sabe? Ele vai te dar a semente certa, a ideia certa. O problema é no casamento, ele vai falar assim, olha, faz um pão com ovo com seu marido, porque seu marido gosta de pão com ovo. Vida espiritual, ele fala assim, olha, acorda mais cedo e vem se encontrar comigo porque eu tenho coisas pra você. Ele vai te dando direção.
Ele vai te dando a semente, ele te dá o fruto e também dá a semente. E quando ele dá a semente, frutifica, produz frutos. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai ouvir a palavra da semente do seu pai, e quando ele te enviar e você plantar, essa semente vai produzir. Meu Deus! Que as suas sementes produzam. E quando ele fala, se ele está falando para mim e para você hoje, sementes, é porque vai ser, meu Deus, é porque vai frutificar, que as suas sementes frutifiquem. Oséias, anota aí, Oséias 10. Oséias 10. Oséias 10, 12. Olha o que ele fala. Meu Deus, coisa linda. Eu disse, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido do seu coração. Sabe o que ele está falando? Plante boas sementes de justiça. Palavras de verdade. Para de falar as coisas erradas, que eu sou ansiosa, eu não consigo, eu não vou, não vai dar certo, eu vou ficar endividada, vai dar tudo errado, eu vou morrer, eu vou ficar doente, eu não vou ser curada. Semeie boas sementes de justiça. A palavra de Deus é justiça. A palavra de Deus é justiça para aqueles que o temem. É aquele que ouve atentamente a voz dele e obedece e coloca no coração os ensinamentos dele, vive justiça. Sabe o que é justiça no reino de Deus? É viver o céu, aquilo que está lá no céu, viver na terra também. Vou falar novamente, isso não significa que você vai viver aflição. Às vezes você pode vir aqui, se você chegou agora, você pode falar assim, nossa, mas a Patrícia só fala do bem, só tem coisa boa. Não, tem mal também. Tem coisas ruins nesse mundo, porque esse mundo aqui jaz do maligno. Tem influências erradas, tem as vozes erradas, tem ansiedade, doença, crises financeiras. Mas a gente decidiu lá no segundo dia, você lembra? Eu e você decidimos não viver mais pela crise, mas viver em Cristo. E quando eu e você vivemos em Cristo, não tem crise que te abale. Não tem circunstâncias que te leve à falta de fé, porque você tem um foco, você olha para um olhar da verdade. E quanto mais você se enche dessa verdade, ela vira justiça sobre a sua vida. Então, plante boas sementes de justiça e você terá colheita de amor. Sabe por quê? Porque você começa a se sentir empoderada, amada por esse pai tão extraordinário. Você se descobre como identidade de filha. Você para de se sentir como aquela filha que é julgada o tempo todo. Você não consegue, você não sabe, você não consegue nem orar, você nem me conhece. Deus, ele não é assim. Deus, ele fala assim, olha filha, vem que eu quero te ensinar a me ouvir. Vem que eu quero grandes coisas pra você. Vem que eu quero te contar segredos. Você não conseguiu hoje, não tem problema não. Vamos de novo, vamos conseguir. Poxa, você tá triste hoje, foi levada pela depressão, não tem problema não. Você não é movida pelas suas emoções, você é movida pelo meu Espírito. Diz o Senhor pra você. Você é movido pelo Espírito Santo de Deus. Então levanta. Não seja levada pelas suas emoções. Você não importa se você tá com vontade de trabalhar ou se você não tá com vontade de trabalhar, se você não tá com vontade de se levantar da cama, você vai se levantar da cama agora. Não sei se você tá deitada aí, achando, meu Deus, eu não quero, eu tô me sentindo triste, eu tô desesperançosa. Eu falo pra você agora, levanta dessa cama, levanta dessa frustração, levanta desse mal. Levanta e já viva como se já tivesse a vitória na mão, porque ele já tá falando pra você, eu tenho saúde, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho esperança, eu tenho uma nova vida pra você, eu tenho um tempo acelerado pra você. Então, para de pensar no passado, foi o segundo dia. Deixa o passado pra trás, primeiro, e viva o novo. E viva o novo. Planta boa semente de justiça, senão você vai colher injustiça. Colha, você vai colher. E aí por isso que ele fala, olha, arem o solo
solo endurecido do seu coração. Nosso coração fica endurecido quando a gente semeia a palavra ruim. A Leonora falando, Paty, aquilo que você falou sobre o extraordinário esse ano, ainda eu vivi esse final de semana. Deus me deu resposta sobre o meu pai, que há anos eu não via. Olha só, Deus, ele nos chama para um estilo de vida extraordinário. Aí você me fala assim, Vanessa, mas esse negócio aí é muito louco. Tem como você ter uma conexão com seu pai, que pertinho, que todo dia você se encontra com ele, que todo dia você fala com ele, que todo dia você ouve algo dele, que você se esforça para isso, ainda que você não consiga ouvir ele ainda, mas você se esforça para isso, para descobrir do seu Criador, por que você nasceu, por que você está aqui nessa terra. O tempo é tão pequeno, gente. Ontem eu tinha 10 anos, ontem eu tinha 15, agora eu tô quase com 40 anos, o tempo passa muito rápido, ele voa, mas eu tenho desejo pela vida e eu tenho muitas coisas para realizar. Deus tem me dado sonhos, tem me dado os sonhos dele. Eu preciso de fazer. Você precisa aproveitar o seu tempo, não gastar o seu tempo com tristeza, com depressão, com ansiedade. O tempo é tão pequeno para a gente usar com coisas ruins. Começa a colocar essa esperança na mesma intensidade, eu ensino, na mesma intensidade que as vozes erradas vêm, que o desânimo vem, que o cansaço vem. Lute com as mesmas palavras de fé. Todo dia você recebe palavras de fé, que nem que você tenha que ouvir o inteligência. Vai lá no YouTube, tenha que ouvir aquela mensagem toda hora, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, até entrar no seu coração, porque essa esperança precisa entrar na sua vida, porque depois que entra, é vida nova, é semente de colheita, é semente de justiça. Você tem uma vida diferente, um coração não mais endurecido, mas um coração desejoso de viver as coisas que Deus deseja para você. E melhor do que isso, um coração que acredita. Um coração que acredita. Porque isso que eu falo aqui com você, que eu compartilho com você, é muito louco. É muito louco. Mas se você crer, viver, começar a falar, é impossível você não viver o extraordinário. É impossível. Aquele que tem um encontro com Deus não sai sem viver um extraordinário. É impossível você ter um encontro com Deus todos os dias e você não dizer que a sua vida é extraordinária. Uma vida extraordinária, ela não tem a ver só com grandes coisas. Ela tem a ver com você sentar no chão, pegar sua Bíblia e falar, Deus, eu não aguento mais viver isso. E ver uma voz, ou nem ouvir nada, mas você sentir, parece que uma presença. Ou não sentir nada, você falar assim, Deus, eu não te sinto, eu não te ouço, mas fala comigo. E aí você abrir e falar assim, meu Deus, era o que eu precisava ouvir. Era o que eu precisava nesse dia. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Marcos. E eu falei assim, ó, semeie palavras de verdade sobre você. Semeie a justiça. Semeie tempo com Deus. Semeie justiça e colherá justiça. Glória demais! É muita glória, meu Deus. Marcos 4. Marcos 4. Calma aí que eu tô me achando. Marcos 4, 8. Não, 1 a 8. Olha o que ele fala. A parábola do semeador. Vou ler rapidinho para você. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se enquanto o povo ficou na praia. Ele ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como essa. Ouçam, um lavrador saiu para semear.
Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outras sementes caíram em solo rochosos, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Você precisa de profundidade. Quando você aprofunda as suas raízes, o seu tempo com Deus, e aprofunda, crescer em Deus, tempo com Ele, você cresce primeiro para dentro, não é para fora. É primeiro dentro que você cresce. Você precisa de profundidade. E ele continua, e ele fala assim, ó: outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. E aí, eu profetizo sobre a sua vida. Levanta essas mãos aí, levanta bem grande, bem alto, e creia no que eu vou falar agora. Ainda outras caíram no solo fértil. Você é o solo fértil. Essa semente que eu tenho plantado aqui todo dia, é você o solo fértil. E germinaram. E também tudo aquilo que você plantar vai crescer e produzir uma colheita de 30, 60 até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Gente, isso é muito maravilhoso. Alguém tá falando que se você colocar uma semente vai ser a 30, 60, 100. Hoje, enquanto eu tava lá na academia, tava lá fazendo exercício, eu tava pensando assim: Deus, qual é a semente que eu vou plantar para isso? Qual é a semente? Pensando, tô lá, faço Muay Thai, tô lá lutando, qual é a semente? E aí Deus falou assim: o dobro. Aí eu, meu Deus, o dobro é muita coisa, Deus, vai ser difícil pra mim, vai ser difícil. Aí ele falou assim: não é unção dobrada? Aí eu, não, Deus, mas unção dobrada? Ah, eu não queria. Olha só eu conversando com ele. Ah, não, Deus, se for pra ser unção dobrada, eu não queria dobrada não, eu queria triplicado, eu queria queria mais. Aí ele falou assim: 30, 60 a 100. Eu, E aí eu profetizo sobre a sua vida. A semente que você plantar em 2021 vai ser uma colheita de 30, 60 até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Deus é lindo demais, Deus é lindo, maravilhoso. Semeie na educação dos seus filhos. Semeie, calma aí, deixa eu tirar aqui. Semeie na educação dos seus filhos. Calma aí. Pronto. Me achei. Semeie na educação dos seus filhos. Filhos maternos, filhos espirituais. Aqui em casa, os meus filhos, eu tenho 2 filhos espirituais. O meu filho e o meu marido. São os meus filhos espirituais. Semeie na educação deles. Viva em casa o seu chamado primeiro. Às vezes você tá aí, eu quero viver o meu chamado, eu tenho um chamado para pregar, eu tenho um chamado para, sei lá, tô falando agora da gente de igreja, tá? Eu tenho um chamado para pregar, eu tenho um chamado para discipular, eu tenho um chamado de missionário, eu tenho o chamado. Faça o seu chamado primeiro na sua casa. Ganhe os seus primeiro. 2 Timóteo, vou ler para você. 2 Timóteo 4, olha o que ele fala, meu Deus. Eu amo a palavra, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia ela só te dá palavra de esperança. Ela quando vem te falar de algum mal, por exemplo, ela te avisa assim, olha, viverás aflições nessa terra. Ela vem para te avisar o mal. Mas ele fala assim, mas eu venci o mundo. Ou seja, se você confiar no seu Pai e entender que Ele está contigo até na aflição, você passa.
maravilhosamente bem. Patrícia, isso não é real. É sim. É sim. Se você for ver lá na Bíblia a história de Paulo, eu nunca vi um homem sofrer tanto na vida. E ele era o cara mais pleno da Bíblia. Ele é o... Aí, ó, a Suelen falando, Deus me falou agora sobre semear na educação do meu filho. Semeia na educação dos seus filhos. Os seus filhos é o futuro. Na verdade, eu e você somos o futuro. Sabe por que o Meditando e Me Empoderando nasceu? Para levantar eu e você, mulheres poderosas, saudáveis, cheias do Espírito Santo, entendendo quem nós somos, para que nós possamos fazer uma sociedade melhor através da nossa saúde interior, do nosso posicionamento, mas também através da nossa família, da nossa casa. Se você é saudável, você cria filhos saudáveis, você cria uma geração saudável. Deus, ele tem feito um grande avivamento nessa terra. Se você não está enxergando, tem grandes coisas acontecendo nessa terra. Pessoas têm sido levantadas para levantar uma geração, para que um novo tempo aconteça. Há uma profecia de um novo tempo, de um derramar dele, que pessoas vão conhecer a ele, velhos sonharão, jovens farão. Tem grandes coisas para acontecer, por isso que ele tem falado para você, olha, encha-se de mim, porque eu quero mudar a sua vida, eu quero tirar as tuas transgressões, eu quero tirar esse velho, eu quero tirar toda essa tristeza, essa ansiedade. Eu não fiz você para viver isso, o seu corpo não é preparado para isso, por isso que acaba dando câncer, acaba dando tantos problemas, dor no estômago, porque o seu corpo não foi preparado para isso. Você foi preparada para viver a plenitude a qual o seu Pai, que enviou Jesus para falar assim, olha, eu sou Jesus e vim à terra para te dar vida em abundância. E é essa vida que você foi chamada para viver. É essa. Só que você precisa tomar posse. Não adianta você ficar lá deitada, prostrada, não vou não, não tô com vontade, não quero ir, não quero fazer, não quero. Querer não é uma opção. Precisar é uma opção. Precisar. Você quer mesmo colher todos esses frutos que ele já tem falado que está disponível para você colher? Você precisa semear. E semear justiça, como eu já falei. Você precisa semear justiça. Toma posse da sua casa, da sua família. Tem coisas acontecendo aí no seu filho, no seu marido, no seu casamento. Toma posse da sua casa hoje. Para de deixar as vozes erradas e o inimigo fazer a bagunça. Você é uma mulher poderosa demais para permitir que ele faça bagunça na sua casa. Você é poderosa demais, filha de um rei poderoso demais, que tem um nome chamado Jesus, que quebra toda barreira, que quebra toda maldição, que tira toda doença e que quebra tudo. Toma posse da sua casa. Chega, manda ele embora. Nem que você tenha que gritar na sua casa. Você, olha só, sai. Aqui não tem doença, aqui não tem... Olha, o Breno, deixa eu te contar do Breno. O Breno tinha alergia. Alergias que ele não... Começou com corante. Comia pizza, passava mal. Ficava todo empolado. Comia churrasco, ficava todo empolado. Até que um dia ele viajou. Primeira viagem dele sozinho, ele foi para um retiro de jovens lá em outro estado, não lembro. Passou 3 dias lá. Foram dos 10 dias. Dos 10 dias, 5 dias, 5 dias ele passou mal, 3 dias quase internado. Porque ele comeu alguma coisa lá, sufocou ele e precisou ficar internado. Você acha que eu morri? Fiquei, ai meu Deus, já era, meu filho lá, eu não posso socorrer. Fiquei não, juro pra você. Eu falei, o quê? Os anjos do Senhor, meu pai tá lá guardando o meu filho tem promessa, o meu filho vai marcar essa geração, meu filho é bênção, veio para abençoar a minha vida, a minha casa. Eu vou ficar aqui chorando? Eu não, eu vou Deus, guarda o meu filho, tá repreendido todo o mal sobre a vida dele, porque ele vai ficar bem, ele vai viver experiências incríveis.
todo mal possa cair agora em nome de Jesus. Enfim, depois ele voltou da viagem, me contou as experiências incríveis que ele teve através da doença. Enfim, ele voltou e a doença continuou a persistir. A ponto de, quando ele jogava futebol, suava, dava crise. Comia um cachorro-quente, dava crise. A última foi o suor. Falei do suor, né? Entrava na piscina com cloro, dava crise. Aí eu falei, não, calma aí. Eu nasci pra liberdade. Nós fomos chamados pra liberdade. E eu falo pra ele, eu falei assim, olha só, você pode escolher cuidar do seu corpo, porque você é templo do Espírito Santo. Então sim, você tem que cuidar do teu corpo, do seu corpo. Não é comer só besteira, não pode comer só hambúrguer, você tem que cuidar. Agora, não poder escolher comer, não aceito isso, tá repreendido em nome de Jesus. E comecei a declarar desde junho, declarando sobre a vida dele. Você foi chamado para a liberdade, você é curado em nome de Jesus, você não tem dores crônicas e nem doenças crônicas. Você está liberado dessa doença em nome de Jesus. E tudo que eu pedi em nome de Jesus, ele fará. Já tá uns 3 meses, 4 meses sem ter uma alergia. Já comeu todas as porcarias do mundo. Porque eu mesmo falo, não, pode comer. Mãe, mas se eu comer e passar mal, você não vai passar mal, essa doença não vai voltar porque ela já foi embora, já foi decretada e a cura já é sua, em nome de Jesus. Comeu feijoada no sábado morrendo de medo. Pode comer e eu vou ver a glória de Deus. E vi, gente, isso é fé. Você precisa parar de confiar em você, você não pode fazer nada, mas o seu pai pode. Pra que ficar com medo de largar o seu filho pra ir num retiro? Pra viajar com os amigos? Claro, a gente tem que ter prudência. Aonde a gente vai deixar o teu filho? Mas você não vai deixar o seu filho comer ou fazer ou deixar de fazer porque você tem medo de acontecer alguma coisa com ele? Ele é mais precioso pro seu pai do que pra você. Você precisa ter fé. Fé que vai guardar a sua casa. Você não dorme enquanto seu marido não chega porque você acha que vai acontecer alguma coisa pro seu marido. O que vai adiantar tu ficar acordada? Não vai adiantar nada. Você só vai receber a notícia ruim se ela vier. Mas se você tiver fé, entregar sua família na mão de Deus, tá tudo bem. Mas meu filho é adolescente, eu não durmo enquanto ele sair. Querida, ele nem sai. Porque quem manda aqui nessa casa sou eu. Tem hora pra sair, tem hora pra chegar. Porque madrugada não é lugar de criança. Não, cada um com a sua educação, mas enfim, entende? Você tem que tomar posse da sua casa. Toma posse da sua casa e tira essas porcarias que não deveriam estar na sua casa. Patrícia, mas como é que eu vou saber se é a vontade de Deus curar? Bom, aqui tá falando que Deus tem cura. Patrícia, mas como eu vou saber se o meu casamento é pra eu continuar? Aqui tá falando que Deus tem pra você uma família feliz. Mas como que eu vou saber se é pra eu continuar no trabalho que eu tô? Aí é você com Deus. Por isso que eu tô falando, você precisa sentar lá com seu pai, porque tem coisas que é específicas pra você. E você tem que sentar lá com seu pai. E aí, Deus, qual é o plano que você tem pra mim? Pra que eu saiba qual é a semente que eu vou plantar. Semeie na vida da sua casa, semeie na vida dos teus filhos. E ele fala assim, olha, 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado. Quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija seus filhos, repreenda, encoraje, com paciência e bom ensino. É com amor. Evita ser aquela mãe chata que fala assim, você tem que ler a Bíblia. Evita. Tenta. É difícil, muito difícil. O Breno fala pra mim assim, ai mãe, por que você é tão chata? Eu falei assim, porque é meu papel, querido. Eu sou sua amiga, amo você, mas infelizmente nesse momento eu tenho que ser chata. Eu tenho uma missão muito importante e a minha missão é conduzir você ao chamado que Deus tem pra você, então eu preciso ser chata. Eu preciso te conduzir, então eu preciso de repreender você, eu preciso te ensinar, eu preciso te obrigar a... Olha, você que não é crente, que não vai à igreja nenhuma, deixa eu falar uma coisa, isso aqui é convicção minha, porque é educação minha dentro da minha casa.
Então eu falo pra ele, ó, é obrigado sim pra igreja, porque quem quer ir pra igreja? Eu, adulta, não quero ir pra igreja, imagina um adolescente. Então vai pra igreja sim, vai. Porque eu sei que lá são as sementes certas pro coração dele, então vai dar certo. Vai dar certo. Ai, Patrícia, mas se no meio do caminho, quando ele tiver lá 18, 20, 25 anos, ele se desviar do caminho, aí é problema dele. A minha parte eu fiz. Eu vou saber que eu fiz a minha parte. E eu vou continuar orando por ele, tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu decreto em nome de Jesus que ele nunca se desviará do caminho de Deus. Pronto, tá decretado, eu acredito, eu declaro, pronto, eu tomo posse. Pronto, é só isso, é simples, é simples. Nicolas está precisando conversar com o Breno para saber que não é só com ele. Ensina a criança no caminho que deve andar. Exato. Achava longe, ela ia voltar à igreja. Hoje entrega ao Senhor. Eu fui liberta disso em relação à minha filha. Glória a Deus. Falei com Deus que não aceitava isso. Só um hidratante pequeno custava quase R$200. Profetizei dessa forma mesmo, Paty. E tem quase um ano que a pele dela foi renovada. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso é prisão, isso não é liberdade. Gastar todo dia... Gente, quando eu tava doente, eu gastava um pouco mais de R$2.000 por mês comprando remédio. Isso não é prisão, isso é prisão. Tá roubando o nosso dinheiro, o nosso sustento. Doença não é de Deus, não. Não aceito. Declare isso sobre a sua casa, sobre a sua vida. Profetiza sobre a sua família, seus filhos. Ensina ele no caminho. Então isso é uma semente. Semeie dentro da sua casa primeiro. Viva o seu chamado dentro da sua casa primeiro. Deixa que seu pai depois leva você para as grandes coisas, porque há uma grande coisa, uma grande missão. A sua grande missão primeiro é mudar aqui. Mudar aqui, ó. Isso aqui que é a mais difícil. Você precisa mudar isso aqui. Mudando isso aqui, muda isso aqui. Mudando isso aqui, muda isso aqui. Você fica mais bonita, fica mais jovial, você é mais alegre, se veste melhor, você entende quem você é. Muda aqui e na sua casa. Semeie em você e na sua casa. Semeie honra e amor. 2 Coríntios 9. Anota aí, 2 Coríntios 9. 9, 10 e 11. E ele fala assim: lindo! Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia. Ou seja, ele está falando para você semear. Ele vai falar qual é a semente para você colocar. E é ele que supre a semente, é ele que te dá a semente. Entendeu? Quando hoje de manhã ele falou assim, unção dobrada, lembra? Você vai ter que semear o dobro. Aí eu falei assim, caramba, Deus, vai ficar puxado pra mim esse negócio de semear o dobro, hein? Aí ele falou o 100, né? O 30, 60, 100. E aí ele falou pra mim assim, pra mim e pra você hoje. Eu supro. Ele fala pra você semear, ainda é ele que supre. Gente... Que Deus é esse? Você não precisa de fazer nada. Só confiar, só acreditar, só obedecer o que Ele está falando. Meu Deus, eu amo esse meu Pai. Pois é Deus que supre a semente para que semeie. E depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente. E produzirá por meio de vocês frutos de justiça. Ele primeiro semeou fruto de justiça em mim. A ansiedade foi embora, o tumor foi embora, a doença foi embora, o medo foi embora, a procrastinação foi embora, tudo isso foi embora. E aí quando tudo isso foi embora, o que ele está fazendo? Está produzindo por meio de mim frutos de justiça, para eu compartilhar com você. Eu vou compartilhando e vou produzindo fruto de justiça aí no seu coração. Isso é lindo. Mas primeiro ele fez em mim, fez da minha casa, fez eu viver essas coisas extraordinárias, para que eu pudesse te contar, porque a palavra de Deus fala que o espírito de testemunho é profético. Quando eu falo, abre as janelas dos céus. Há uma coisa poderosa quando você conta um testemunho, você abre janelas dos céus para acontecer a mesma coisa. Novamente, e novamente, e novamente.
Quanto mais eu conto meus testemunhos para você, mais abre janelas dos céus para que você possa viver também. Novamente, novamente. Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é lindo. E ele fala, olha, Deus é quem supre a semente e depois o pão para o alimento. Fica preocupada não com as sementes que ele está mandando você plantar para o próximo ano. Seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela no seu casamento, seja ela lá no seu filho, seja qual for o tamanho da semente que ele está mandando você plantar, é ele que vai dar. Nada vai te faltar. Lembra da palavra de ontem? Nada vai te faltar. Olha, o Instagram me gongou, né? Tá lá. Mas uma das meninas ouviu e falou que foi abençoada demais. Então fecha os olhos para aquilo que ficou muito ruim e tenta ouvir, porque eu não tenho vídeo, então certamente vai ser bênção sobre a sua vida. E para terminar, 2 Coríntios 9:6. 2 Coríntios 9:6. E ele fala assim para nós. Lindo demais, lindo, lindo, lindo. Lembre-se, olha, lembre-se. Quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Glória a Deus, glória a Deus. Quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, colhe muito. Eu semeei ano passado para esse ano 12 sementes. Foram 12 sementes. Todas elas frutificaram. Todas. 10 vezes, todas. E aí eu quero falar isso pra você. Hoje você vai pegar lá a aula de quarta-feira pra você aprender. Você vai semear, você precisa descobrir que sementes é essa. E você vai colocar lá, estabelecer. Cada semente que você vai ter que plantar pro próximo ano, você vai fazer 12 sementes. Deus tem falado cada mês uma palavra que nós vamos viver no próximo ano. E você vai estabelecer com Deus, qual é a semente para viver isso? Porque Ele vai te produzir. Qual é a semente para eu viver isso? Qual é a semente para eu viver isso? E Ele vai te dar, e vai não só te dar a semente, Ele vai fazer produzir, Ele vai te dar muito além. E vai fazer coisas maravilhosas sobre a sua vida, porque Ele é aquele que cumpre. Ele é aquele que cumpre. Lá na academia as pessoas me perguntam assim, nossa, mas por que você chega aqui 7 horas da manhã animada desse jeito? Eu falo, porque eu encontrei meu pai. Porque eu tava lá meditando. Eu falei assim, porque eu tô meditando. Eu venho, antes de vir pra cá, eu medito. Porque senão as pessoas não entendem, né? Tá com meu pai, falando com Deus. É o que eu tava meditando. E quando eu medito, olha, eu saio querendo pular, dançar. Meu Deus, porque esse Deus é lindo demais. Esse Deus é lindo demais. Ele veio te chamar para viver de verdade uma vida de abundância. É esse o chamado dele para você. Não é uma vida miserável aqui na terra esperando o grande dia de morrer. O desejo de Deus nunca foi levar você agora para o céu. Ele quer te levar para o céu. Mas Ele quer que você experimente essa grande obra que Ele fez nessa terra. Você sabia que essa terra foi sonhada pelo seu pai? Tem tantos países, tantas cidades lindas nessa terra. Ele sonhou com cada cantinho dessa terra, para que você pudesse viver coisas incríveis e extraordinárias nessa terra. Não foi só para viver o miserável. É para você descobrir nele quais são os sonhos e os planos que ele tem para você. E eu estou disposta. Você está disposta a semear o que for necessário para frutificar? Para frutificar aquilo que ele tem desejado para você? Você confia nele o suficiente para fazer os planos dele? Para perguntar a ele qual é o teu fruto? Vai ser desafiador. Não vai ser fácil. É desafiador. Como ele falou para mim, ó, nessa área aqui, são 12 sementes, por quê? Porque são em várias áreas da sua vida. Você quer um tempo acelerado? Você precisa correr.
Deus falou assim no segundo dia, aceleração, acelerado. Vai ser rápido, vai ser rápido. Então você precisa plantar em todas as áreas da sua vida. Família, casamento, espiritual, financeiro. Você só colhe. Não adianta, tipo assim, olha, vamos supor, tá querendo resolver problema financeiro? Não adianta você ir lá e plantar laranja querendo maçã aparecer. Se a questão é financeira, você tem que plantar financeiro. Ofertas, dízimos. Se é no casamento, você tem que plantar amor. Se é nos teus filhos, plantar educação. Você tem que plantar em todas, você tem que fazer um planejamento do ano. Quais são as sementes que eu vou plantar? Esse meu ano foi... Meu Deus, eu não tenho nem como agradecer por esse ano pro meu pai. Porque todas as sementes que nós planejamos foi muito além, muito além, muito além, muito além. E eu sou grata por todas essas sementes que ele me deu, fez produzir e ele está me entregando agora. No próximo, você já percebeu que a gente está terminando o ano? E eu tô cheia de expectativas, tô cheia de esperança, tô cheia de alegria. Porque ele tem entregado não só palavras, mas já tem entregado as minhas sementes. E se ele tem me entregado e tem pedido para eu compartilhar com você, é porque essas palavras também são proféticas para a sua vida, não é só para minha. E ele vai te entregar as sementes. Você vai chegar em janeiro, daqui a uma semana, sabendo todas as sementes para você viver o extraordinário. Porque ano que vem, a televisão pode até falar que tem crise, que tem dor, que tem morte, que tem falta, mas o seu pai diz que nada te faltará. E se ele fala, ele cumpre. Deus, muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nada nos falta. Obrigada porque nós teremos um 2021 incrível na tua presença. Obrigada porque o Senhor é aquele que nos dá palavras de alegria, de esperança, e tu é aquele também que nos entrega a semente, a direção, orientação. Obrigada porque nós temos ouvido a sua voz. Obrigada por essa manhã maravilhosa, incrível demais. Obrigada pela tua presença. Obrigada pela vida de cada uma das meninas que estão aqui. Eu declaro todas essas palavras sobre a vida delas: alegria, satisfação, paz, plenitude, todos os seus planos sobre a vida delas. Que haja cura. Eu repreendo toda doença agora, em nome de Jesus. Se elas estão sentindo alguma dor, se tem alguma dor, seja física e emocional, eu repreendo em nome de Jesus e declaro saúde, porque elas foram chamadas para ser curadas, foram chamadas para a liberdade. Eu declaro em nome de Jesus todas as bênçãos do Senhor abundantemente sobre a vida delas. Cura a mente, cura o coração, cura a vida, que seja um dia incrível, abençoado demais, em nome de Jesus, amém. Tenha um dia maravilhoso, incrível. Pega essa palavra aí, coloca, enche dentro do seu coração e alimenta ela durante o dia, para que de noite ela não tenha morrido, porque você precisa colocar num plano fértil. Deus abençoe você, dia maravilhoso demais. Eu te encontro aqui com mais uma empoderada, porque eu venho aqui te empoderar. Você vai lá, empodera a outra, traz pra cá, pra gente movimentar, fazer um movimento de exército de mulheres saudáveis, cheias da plenitude de Deus, alegres, felizes, lindas, para mudar o nosso tempo. Nós fomos chamadas para isso, para mudar o nosso tempo. Chama elas, vamos aumentar a quantidade de pessoas aqui. Compartilha lá no YouTube. Em nome de Jesus, esse vídeo vai ficar lindo e você vai ouvir. Não vai dar problema nenhum nesse vídeo e você vai poder compartilhar. Em nome de Jesus, beijo pra você. Beijo, beijo, beijo. Dia maravilhoso. Obrigada, obrigada, obrigada. Beijo pra vocês.